Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudando Emmanuel. E hoje nós damos início, finalmente, a um novo ciclo de estudo aqui no canal sobre as bem-aventuranças citadas pelo Mestre Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E o nosso objetivo com esse estudo é entender o que viria a ser pobreza de espírito, ou os pobres de espírito, e falar um pouquinho também sobre bem-aventurança, o que viria a ser isso, né? Já que esse é o primeiro dos vídeos que falará, né, sobre as bem-aventuranças. Para iniciar esse estudo, vamos iniciar então pela introdução. Aqui na introdução nós temos a citação bíblica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, sobre o que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. É importante a gente lembrar, quem não viu o último vídeo, nós fizemos uma introdução sobre o que é o Sermão do Monte e sobre como nós o estudaríamos, né? E não só no Evangelho de Mateus, mas também em outros evangelistas, a gente tem ali a citação do Sermão da Montanha, né? E o que ele falou ali para nós? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então aqui eu vou levantar algumas coisas que é interessante para a gente pensar sobre isso. Primeira coisa pobre de espírito nos remete muito à condição de humildade espiritual, né? Nós não falamos aqui de uma pobreza, Jesus não se dirigia a uma pobreza material, né? Por falta de recursos materiais, mas sim pobres de espírito, não é? É o contrário daqueles que se acham ricos de espírito, cheios de espírito, donos da verdade, não é? Porque toda vez que nós nos consideramos grandes, a vida nos mostra como somos pequenos, né? Um outro ponto interessante para a gente pensar é a crendice. Geralmente é dos seres humildes, né? Tanto lá nos apóstolos como na época de Kardec. E junto com isso, o fortalecimento dos humildes e crentes, tido como cândidos e escarnecidos pela sociedade orgulhosa. Onde a gente quer chegar com isso? Desde a época de Jesus, aqueles que acreditavam, né, num Deus único, ou mesmo que seguiam a lei, né, de Moisés, a lei mosaica, ou mesmo a Boa Nova, eram tidos como tolos, né? Porque eles abdicavam de toda aquela questão do ouro, aquela questão da vida que Roma proporcionava naquele momento, para viver uma vida mais tranquila e voltada a Deus, né? E isso, aos olhos, né, daqueles que se consideravam ricos de espírito, parecia tolice, não é? E a época de Kardec, nós o vemos também degladiando contra cientistas, contra pessoas de muitas posses financeiras, mas que se acreditavam fortes de espírito, grandes em espírito, né? E na verdade não é bem por aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que se encontra do profeta Isaías, ou seja, vamos voltar lá no Velho Testamento e vamos ver duas colocações de Isaías em relação a como Deus falaria, né, com a humanidade. Então vamos aqui, ó. Profeta Isaías. O primeiro versículo, o primeiro título, né, o primeiro tema que nós abordaremos é uma parte das profecias de Isaías que diz o seguinte: seria Deus falando à humanidade. Tudo isso foi a minha mão quem fez. Eis para quem estão voltados os meus olhos, para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. E em outro trecho, temos a seguinte colocação: porque assim diz aquele que está nas alturas, eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os corações humilhados. Olha que legal. Então lá em Isaías, no Primeiro Testamento, muito antes da vinda de Jesus, né, nós já temos aqui Isaías citando
a posição, né, da divindade em relação a isso. Então, Deus se colocando, eu estou junto com o humilhado e o desamparado. Ou seja, é Deus mostrando para nós que ele busca o coração dos humildes, né? E não daqueles homens que, pela ilusão de si próprios, se consideram maiores do que os outros, não é? E embaixo ali nós temos Deus está com os pobres de espírito, né? E aqui uma frase muito interessante para nós pensarmos também. O orgulho, quando nós nos achamos muito do que mais do que somos, na verdade, quando nós nos consideramos grandes, fortes, inteligentes, diz o seguinte: ó, o orgulho cristaliza e permeabiliza a alma. A humildade abre o acesso à alma do ser, né? A humildade abre acesso à nossa alma. Então, quando nós somos humildes, nós abrimos nossa alma para que Deus possa habitar junto conosco, não é? Bom, essa foi uma breve introdução. São pontos para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, sobre o que é ser pobre de espírito. E nós mudamos um pouquinho o formato do estudo nesse novo ciclo. Primeiro nós vamos falar de 5 citações de 5 livros diferentes de Emmanuel. Depois nós falaremos da obra básica, né, quando houver no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, vamos concluir, tá bom? Então vamos agora começar a ver os livros de Emmanuel. No primeiro deles, que vai de encontro ao que a gente falou até agora, se chama Livro Pensamento e Vida, de 1958. No item 24, denominado Humildade, Emmanuel nos coloca o seguinte texto. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez, do universo. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada com a sua condição real de espírito e em trânsito nos carreiros evolutivos. Então, Emmanuel vem nos colocar aqui duas coisas muito bacanas aqui, muito importantes. Então, nesse segundo parágrafo, a carência da humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez. Então ele diz, ó, ser humilde é reconhecer o quanto nós somos pequenos, ínfimos perto do universo, da grandeza do universo, né? Nós não somos nada, nós somos muito poucos, né? Muito pequenininhos, ao mesmo tempo que Jesus nos disse, né? Vós sois deuses, né? Então, é importante a gente lembrar sempre do nosso tamanho, né? Para quem é espírita, para quem já acompanha o espiritismo, nós entendemos, né? Que existem seres em condição de evolução infinitamente maior do que a nossa. Nós somos bem pequenos ainda. Depois ele nos coloca aqui no terceiro, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. Quer dizer, sem nós termos dentro de nós a humildade, que é um atributo de Deus, né? Que vem de Deus, olha que bonito isso. A criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam. E aí eu pergunto, nós somos proprietários de quê? Não é? Se até o corpo que nós usamos nos é emprestado. Nós não somos proprietários de nada, a não ser do nosso mundo íntimo e sentimental. Racional, né? Razão e sentimento. Não é? Nosso crescimento moral no campo dos sentimentos e o nosso crescimento intelectual no campo da razão. É só sobre isso que nós somos proprietários e únicos responsáveis pela nossa própria melhoria, pela nossa própria evolução. Então, vamos em frente, vamos para o próximo livro. O próximo livro que nós elegemos aqui foi o livro A Caminho da Luz, de 1939. Então, o livro A Caminho da Luz é um livro bem extenso, que conta toda a evolução espiritual do orbe, né? E em determinado ponto
Emmanuel nos coloca dentro de um item, a incompreensão do judaísmo. Então, ele vem com o seguinte texto. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Vamos entender isso aqui. Desculpem, gente, estou um pouco resfriado, mas vamos lá. Vamos entender isso aqui. O que o povo judeu esperava no nascimento de Jesus, né? O povo judeu esperava que Jesus chegasse em uma carruagem de fogo, que ele tomasse o poder de Roma, né, do Império Romano, e se tornasse um rei no mundo, né, que ele assumisse o reinado no mundo. Então eles não conseguiam entender como o Messias, será que eles acreditavam que ele seria o Messias? Não, né? Porque eles falavam, não, o Messias não virá dessa maneira, ele virá numa carruagem. Ele será o ditador que tomará conta do mundo e depois implantará o reino bom, o reino de Deus no mundo, né? Poucos sabiam eles que jamais a verdade não é violenta, jamais será, né? Então, essa era um ponto em que os judeus não entendiam essa questão, né? E alguns até hoje, né, com todo respeito a esses irmãos, eles não acreditam na vinda de Jesus porque eles acreditam que Jesus, o Messias ainda não esteve no planeta, né? Ele virá um dia e o que acredita-se pelos judeus é essa questão, que ele virá numa carruagem, descerá do céu, será visto por todo o planeta ao mesmo tempo e tomará as rédeas do planeta de maneira material, tá? É isso que eles esperavam. E não foi isso que aconteceu. Vamos ler o segundo parágrafo. O Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade. Protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Olha que interessante, né? Jesus se colocava entre os pobres de espírito, ou seja, os humildes, os iniciantes, os sinceros, né? Então, isso foi claro, né? Em toda a missão do Cristo no nosso planeta, ele esteve sempre próximo a essas pessoas, né? Uma lição para nós, né? Se nós queremos aí a presença de Jesus, nós temos de aprender a ser humildes, porque é com os humildes que Jesus mais se afeiçoa, né? E Deus também. Vamos para o próximo livro. No livro O Consolador, de 1941, no item 313, temos uma pergunta. Olha que interessante esse item. É uma pergunta feita exatamente sobre o tema que nós estamos estudando, que diz: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E como Emmanuel responde? Emmanuel diz o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Vamos lá. Então aqui Emmanuel nos coloca elucidativamente, assim, é muito claro para nós o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. Almas simples e singelas, despidas de ambição e de egoísmo. Olha que legal isso, né? Nós temos uma passagem onde Jesus vai falar de um menino, que ele vai dizer se forem puros como um menino, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí. E a gente vai ver que é bem isso mesmo. Jesus quer dizer as almas simples, singelas.
ou seja, humildes, sem segundas intenções, sem maldade, né? Então é interessante, né, nós vermos isso. Por que que pobres de espírito são bem-aventurados, né? Porque nós não, né? Porque eu também tenho muito a aprender, mas quem é pobre de espírito nesse sentido, de ser simples, de ser singelo, é bem-aventurado, né? Porque muitas vezes é importante citar isso, né? Não confundamos pobres de espírito, singelo e simples com a alma lá quando ela é criada, né? Ela é criada simples e ignorante, sim, singela, etc., mas ela passa pela transformação. Então, quando nós somos criados lá no comecinho, Deus está sempre ao nosso lado ali, a espiritualidade nos guiando, nos mostrando o caminho, né? Cuidando de nós muito mais de perto. Mas quando nós amadurecemos, a espiritualidade nos liberta para o livre-arbítrio, ou seja, nós mesmos vamos escolher nosso caminho. E a partir daí nós escolhemos bem ou mal. Muitas vezes escolhemos o mal por muito tempo, e de tanto sofrer nesse caminho, a gente aprende a se tornar novamente simples e singelo. Então não quer dizer que referia-se às almas simples e singelas, quer dizer que sejam almas em início de caminho, né? Mas podem ser almas que já passaram por muita coisa e se tornaram novamente simples e singelo por escolha própria, né? Então é importante a gente citar isso aí. Vamos para o próximo item. Livro Rumo Certo, de 1971, no item 28, que diz: imperfeitos, mas úteis. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores, e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Onde um artista exímio que haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa a fim de senhorar os recursos da mente e da natureza? Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Todos nós, espíritos em evolução, no planeta somos ainda imperfeitos, mas úteis. Olha que legal isso aqui. Quando nós falamos lá de humildade, de pobreza de espírito, nós pensamos, até por conta da humildade, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de que nós não temos condição de fazer nada por alguém, né, de ajudar. Nós estamos muito preocupados e ocupados com a reforma íntima, né, que é o assunto principal nos centros espíritas e em muitos lugares, né, em muitos canais da mídia, das redes sociais, né, a gente vê essa questão de reforma íntima, de autoiluminação. Mas nenhum de nós chegará a lugar algum sem sermos úteis. E nós não precisamos esperar, né, o que nós vemos aqui na mensagem de Emmanuel, nós não precisamos esperar sermos perfeitos para fazer algo. Nós podemos ser imperfeitos, mas úteis. E olha que bonito isso quando ele fala: apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Pode ser um sorriso, pode ser um elogio, pode ser um abraço, pode ser um bom dia, pode ser uma esmola, pode ser um socorro na vida material quando necessário, mas também na vida emocional, na vida espiritual, né? O quanto nós podemos fazer pelo nosso próximo. Vamos em frente. Vamos para o livro agora, Escrínio de Luz, de 1973, falar sobre humildade. Tem um item chamado humildade. Por humilhar-se no seio da terra, a semente aprende a morrer para renovar-se, enriquecendo o celeiro. Por rebaixar-se de nível a fim de ajudar, o grande rio faz-se pai das fontes e dos córregos, suportando todos os detritos e garantindo a economia dos continentes a caminho do mar. Humilha-te, engrandecendo a vida que te cerca, e a vida te exaltará. Por isso mesmo o mestre maior de todos preferiu sofrer e dobrar-se na cruz,
porque com a grandeza imortal do sacrifício, construiu o caminho para a redenção de todas as criaturas. Que lindo, né? Que lindo. Sempre que nós ouvimos Emmanuel falar sobre Jesus, né, na maioria das mensagens dele, é com uma grande alegria que nós percebemos um amor muito bonito, né, de Emmanuel para com Jesus, nosso mestre maior. Então vamos lá. Além desse exemplo que Emmanuel coloca para nós, humilhar-se no seio da terra, a semente aprende a morrer, ou o rio, né, que se diminui ali para garantir a economia dos continentes, todos a caminho do mar, né, suportando os detritos, ou seja, ele dá esses exemplos da natureza. Além desses dois, tem vários nesse item, tá? Quem tiver a curiosidade de ler no livro Esquilino de Luz, no item Humildade, tem outros exemplos que ele coloca com base na natureza, como a natureza se comporta, cada um sofrendo e humildemente na sua posição, como nós também devemos estar, a favor de todos, né? Fazendo seu papel a favor de toda a sociedade, de toda a natureza. E depois ele fala, humilha-te engrandecendo a vida que te cerca. Olha que interessante isso. Humilha-te, ou seja, rebaixa-te, engrandecendo a vida que te cerca, ou seja, valorizando os outros, sendo indulgente com os outros, elogiando os outros. Tudo isso, né, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida rotineira ali, é isso, é levar é nos colocar sempre abaixo dos outros e os outros sempre acima de nós, né? E isso é tido por muitos materialistas e afins como tolice, E na verdade não é, né? Na verdade, quando nós nos humilhamos e engrandecemos os outros, estamos cumprindo a lei, né? Estamos sendo cristãos verdadeiramente, porque Jesus, o maior de todos, se fez pequeno para estar conosco, né? Vamos para o próximo item? No próximo item, agora nós entramos na obra básica, né? Nós vamos falar aqui da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, no capítulo 7. Nós temos um capítulo todo dedicado a esse item, que é o capítulo 7. Vamos por partes, então. No item 2, no capítulo 7, nós temos: a incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Como eu dizia há pouco, né, no item anterior, a incredulidade se diverte com essa máxima de bem-aventurança para os pobres de espírito. Por quê? Né? Por que ela se diverte com isso? Porque ela não acredita, ela não entende. E quando nós não temos a visão da vida futura, a visão da verdadeira justiça, que enaltece o humilde e que rebaixa o orgulhoso, nós achamos tolice quando vemos um irmão nosso se rebaixar por si próprio, se colocar como inferior a todos os outros. Ou procurar viver entre os tolos, não, mas entre os humildes, como Jesus fez. Isso para quem não tem credo, para quem não acredita em Jesus, não estou nem dizendo sobre o Espiritismo, sobre a vida após a morte, sobre a continuidade da alma. Para quem não tem uma crença na vida, né, após a morte, para quem não tem uma crença religiosa, é inadmissível. E muitos até que têm crença religiosa, mas que ainda vivem situados ali no plano do orgulho, né, do egoísmo. Para muitos desses ainda é absurdo nós buscarmos a humildade, buscar virar a outra face. Isso é muito comum, tá, gente? Às vezes nós entramos aí num bate-papo com algumas pessoas de outras religiões e até mesmo alguns irmãos espíritas ainda têm algum sentimento em relação a isso. Fala, não, mas se a maldade é tão grande, quando nós somos atacados, nós temos de revidar, não temos não, está errado.
Jesus foi muito claro, não é? Foi muito claro quanto a essa questão da humildade, né? Do perdão, as ofensas e tudo mais. Então a incredulidade se diverte com isso, porque não compreende. As pessoas não conseguem compreender que ser pobre de espírito, no sentido de humilde, é preferível a se achar grande e não ser ninguém. Vamos continuar a leitura aqui. Segundo parágrafo, os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Então, gente, é isso mesmo, né? Quantos cientistas, quantos doutores da lei, ao ouvirem falar sobre o espiritismo, ou mesmo materialistas, né? Ao ouvirem falar sobre os mortos que conversam com os vivos, ou ouvir falar sobre a reencarnação, acham esse assunto indigno da atenção. Falam, isso é bobeira. Isso aí é bobeira, é alguém que inventou, né? Às vezes a gente vê nas redes sociais ou em alguns pseudofilósofos dizerem Deus é uma coisa inventada pelos homens. Quem dera os homens inventassem algo assim, né? Então existe muita gente, né, que ainda se acha tão grande, tão inteligente, né, e não somos nada. Nós não somos nada. Então é importante, né, a gente entender aqui que a cultura e a inteligência, segundo as leis do mundo, né, não valem nada quando nós falamos de humildade, de verdadeiro conhecimento da vida. Vamos para o último. Entretanto, digam o que quiserem. Terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Olha só que interessante. É como Kardec coloca nesse item, né? Independente da crença, né? De acreditar ou não na vida após a morte, na reencarnação e etc., todos nós entraremos pelas portas de retorno ao mundo espiritual quando da falência do nosso corpo, não é? Ou seja, da nossa morte física, da morte do nosso corpo. Nós retornaremos para a verdadeira vida, né? Que é lá, a vida verdadeira é lá. Nós estamos aqui numa escola aprendendo a viver, aprendendo a lidar conosco sem as nossas lembranças, ou seja, só com os nossos instintos e as nossas nossa verdadeira essência, não é? Independente de quem fomos, do quanto erramos, Deus nos dá essa página em branco em cada encarnação, né? E repete-a todo dia de manhã quando a gente acorda, mais uma página em branco para a gente escrever um futuro melhor para nós mesmos. E não há como correr. Mesmo aqueles que ironizam, que se divertem com as máximas das bem-aventuranças, né? Ou as máximas do Cristo, ou mesmo, né, todas essas leis que nós estudamos do cristianismo primitivo, e muitas vezes embasados aí na obra básica de Kardec, nós vemos que esses irmãos também entrarão pelas portas do retorno à pátria espiritual. E lá olharão e falarão, nossa, quanto erro! Quantas verdades eu tomei que não eram verdades e quantas verdades eu deixei de acreditar e eram verdade, né? Então vamos em frente. Vamos lá. Continuando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, temos aqui uma citação de Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como esse, a mim é que recebe. Gente, aqui nós temos dois conceitos muito bonitos, né?
Primeiro, Jesus respondendo aos seus discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus, mostra que é o menino, mas não entendam o menino, a figura daquele menino, né? Mas a inocência, a humildade, sabe, essa questão de pureza da criança é que Jesus quis colocar, quis conotar aí nessa resposta. E ele põe, ó, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. E aí, olha que importante aqui o que está frisado em vermelho. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, não em altura, mas pequeno no sentido de pureza mesmo, né? Esse será o maior no reino dos céus. Então Jesus primeiro responde indicando, olha, a humildade é o caminho para o crescimento real, para ser considerado maior, são os mais humildes. E depois ele fala mais uma coisa aqui, ó. E o que receber em meu nome o menino como este, a mim que recebe. Então veja, Jesus põe mais uma pitada na resposta, dizendo o seguinte, olha, aquele que receber o menino, e não é o menino fisicamente, aquele garoto, tá? Ele está falando de um espírito, está falando de uma alma pura, de uma alma simples, de uma alma humilde. Aquele que receber em meu nome, então, ou seja, quando nós abraçamos um irmão que está nessa condição de humildade, de simplicidade, nós estamos recebendo ao Cristo. Porque o Cristo é magnânimo na sua humildade, não é? O seu nascimento, a sua vida e a sua morte, tudo isso foi um exemplo de humildade para todos nós, né? Muito antes, né? A decisão do Cristo de vir até nós já é um ato de humildade estupendo, porque ele é o governador espiritual do orbe, né? E para quem conhece a história de um livro chamado Exilados de Capela, que fala sobre civilizações mais avançadas que a nossa no universo, ele era também governador espiritual lá, né? Na época, há 2000 anos atrás, quando vieram os exilados de Capela para cá, e até antes disso, né? Toda aquela população, os incas, os egípcios e assim por diante. Então imaginemos aí o tamanho desse nosso irmão, desse nosso mestre Jesus, como é gigantesco, né? Para ele se apagar, diminuir a sua luz e poder estar conosco aqui durante 33 anos. Vamos lá, vamos continuar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora nós vamos ler um pedacinho ali de um irmão espiritual, Lacordaire, né? Veio falar conosco sobre o orgulho e a humildade, já no item 11 do capítulo 7. A gente extraiu aqui 2 pedacinhos, tá? Então, começando. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Gente, aqui Lacordaire, que é um dos espíritos que faziam parte da grande falange de espíritos que vieram, pleiade de espíritos que vieram na codificação kardeciana para se comunicar, ele, para responder, né, a Kardec, ele se coloca como pobre de espírito que outrora viveram na Terra. Então, olha a humildade de um irmão desse, tão adiantado perante nós. Faz parte de uma elite de espíritos de escola que vem para nos ensinar e se coloca como pobres de espírito. Interessante, né? E nós temos outros exemplos que nos tocam mais de perto, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que eram espíritos muito grandes e que se colocaram numa humildade tamanha que eram pobres de espírito nesse sentido, né? Não só de pobreza material, mas pobres de espírito no sentido de humildade. Vamos continuar a leitura. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não. Porque esse sentimento nivela os homens,
mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem, sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos diante daquele que nos salva. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Olha que bonita a mensagem de Lacordaire, né? Então ele fala para nós, a humildade é muito esquecida, e é verdade, né? Nós vivemos hoje num mundo, ainda mais hoje, né? Estamos aí no ano de 2019, né? Aqui na gravação desse estudo ainda, e nós vemos aí o mundo, cada um disputando com o outro para ter posição, para ter valor de bens materiais, e correndo contra o tempo para ter dinheiro, né? E nós esquecemos, né, da humildade. São coisas que a gente esquece, e os exemplos que nós temos, que são esses, alguns desses, né? Primeiro, Jesus, nosso grande exemplo, mestre, guia, modelo para a humanidade. Temos Mahatma Gandhi, temos Buda, temos Mao Tse Tung, temos tantos outros, né? O próprio Chico, Eurípides, Bezerra e tantos outros que nos mostram a humildade como caminho, né? E aí depois ele fala aqui para nós que esse sentimento é importante porque ele nivela os homens, ele põe os homens todos no mesmo nível. Todos nós somos irmãos e precisamos de uns dos outros, né? Precisamos nos ajudar. Isso é importante. Nós já aprendemos isso lá atrás, em outras leis, quando a gente estava estudando as leis divinas, quando a gente estava estudando egoísmo, em outros estudos, lá no começo do canal, que falava sobre isso, né? A importância de uns ajudarem aos outros. E ele fala aqui, ó, geralmente a gente, sem a humildade, a gente coloca máscaras em nós, achando que nós temos virtudes que nós, na verdade, não temos. Né? Nós não temos. Por exemplo, quando Pilatos fala, você não sabe que eu posso mandar te matar ou te salvar? Fala para Jesus. Jesus fala, isso não foi te dado lá de cima. Então veja, sem a humildade é essa questão. Você coloca poderes em si mesmo sem os ter. Né? Então ele fala aqui, não coloca uma roupa por cima para tampar seus defeitos achando que você está resolvendo o problema. Não está. E ele fala para nós aqui, lembrai-vos do que nos salva, que é lembrar de Jesus. E ele que se fez humilde, tão humilde que hoje ele é maior que todos os profetas da época. Né? Vamos continuar. Bom, chegamos aqui finalmente à conclusão. Esse formato é um pouquinho novo, então a gente vai terminar aqui com uns 45 minutos de vídeo, um pouquinho menor do que antigamente, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que a gente conclui. Primeiro item aqui que a gente anotou, a beleza está em saber ser pequeno. E né? A beleza é ser pequeno, é saber se rebaixar perante os mais fortes, né? E deixá-los serem mais fortes, né? Não vale a pena. Porque se Deus diz que, Jesus, né, Deus diz que o humilhado será exaltado, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, nós temos que saber ser pequenos, nos colocar como pequenos, nos diminuir, não é? Principalmente no orgulho e no egoísmo. Temos que nos diminuir. Depois, a bem-aventurança transcende a terra. Isso aqui é legal para a gente entender o que é bem-aventurança. Lá no original dos escritos bíblicos, a aventurança vem uma tradução de uma palavra grega que queria dizer não a felicidade material, mas a felicidade transcendental, aquela felicidade eterna. Então, quando nós falamos a bem-aventurança transcende a terra, quer dizer, não é sendo humilde aqui que você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado ou feliz aqui, né? É um investimento que você faz quando você é bem-aventurado aqui, porque isso você vai levar pela eternidade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito significa que ser pobre de espírito, nós estamos angariando uma felicidade que nós vamos levar depois da nossa morte, na nossa vida verdadeira do lado de lá, né?
A autossuficiência humana versus dependência de Deus. Aqui é um ponto interessante. O homem é orgulhoso toda vez que ele acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa mais de Deus, que ele acha que ele já sabe o que ele tem que saber, que ele... E nós nunca somos autossuficientes. Nós não viveríamos um segundo sem depender de Deus, né? Se não fosse Deus que não tivesse dado a vida, ou se não fosse toda a lei, todo o aparato que Ele criou para nos proteger, para nos permitir viver, nós não viveríamos um minuto sequer no planeta, né? Nós dependemos da chuva, do sol, do calor, do ar, da atmosfera, do escudo magnético que o planeta tem, que não deixa a radiação do sol vir aqui queimar todo mundo. E ninguém explica isso aí, né? A ciência fica doida atrás disso. Mas como é que tem um escudo no planeta que aguenta os raios solares e os transmite, faz um escudo e os raios batem e vão embora? Deus, né? E quem somos nós para dizer que nós não dependemos dele? Dependemos dele todo momento. Nada nós conseguimos fazer sozinhos sem Deus, né? E sem a espiritualidade que nos assiste também. Outra coisa, essa é uma frase que eu achei na internet, achei bonito para trazer para cá, que se chama: humildade é quando a alma se permite umidificar por Deus, né? Muito bonito, é o tempero, né, que nós precisamos ter por Deus. E vai de encontro lá na introdução, quando nós falamos que a falta da humildade impermeabiliza a alma, né? Não permite que Deus entre na nossa alma como uma questão de umidificar, né? Preencher de fluidos a nossa alma. Fé e resignação. A dor como ferramenta de fortalecimento da alma e maturidade. Isso é importante, né? A gente saber que nós dependemos de ter fé e resignação e aprender a aceitar as nossas dificuldades e seguir em frente. Porque a dor, no fundo, ela é uma ferramenta que nos fortalece, que nos engrandece, que nos experimenta. Não é? Nós lembramos aqui de um dos itens que acabamos de falar de Emmanuel, dizendo como que você poderia crescer sem a experiência. Não é? Ele fala lá como um pintor poderia melhorar sem a experiência, poderia aprender, não é, o seu ofício. Então a dor é uma ferramenta de fortalecimento da alma, de maturidade para nós. Então saibamos sofrer as nossas dificuldades, as nossas provas, com fé e resignação. É importante que nós passemos por isso para armazenar em nós as experiências e a maturidade que disso tudo se cria, não é? Então aprendamos aí a ter fé e resignação, além da humildade. E por último, o exemplo da humildade de Jesus, não é? No nascimento dele na manjedoura, toda a sua vida, ele sempre procurou estar junto aos humildes, aqueles que mais necessitavam, né? Ele mesmo disse várias vezes: eu não vim para os que estão prontos, eu vim para aqueles irmãos sofredores. É para isso que ele veio ao planeta, né? E por último, a morte, o seu desencarne, né? Em meio a dois ladrões humilíssimos e, enfim, foi vilipendiado, foi assassinado, foi crucificado como um humilde, né? Como humilde, que sempre viveu, que sempre foi, e é o governador do nosso orbe, é o nosso mestre aí que nos ensina esses valores tão importantes, né? Que nós levaremos por toda a eternidade. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, é isso que eu tinha levantado aí de informação sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós falaremos de uma próxima bem-aventurança. Em breve nós falaremos de Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com 35 itens. Então é um item muito bacana, muito interessante para a gente estudar. E nós continuaremos falando sobre todas as bem-aventuranças, né? Agradecemos aí o tempo de vocês e espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.